E se eu te dissesse que Marina descobriu o segredo para transformar uma vida sem propósito em uma jornada extraordinária, com apenas uma frase escrita em um caderno empoeirado? Ela tinha 35 anos, se sentia invisível no próprio espelho e vivia no piloto automático até que algo mudou completamente sua realidade em apenas 6 meses. Hoje vou te contar exatamente qual foi essa frase e como você pode aplicá-la na sua vida ainda hoje. Mas antes, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se essa história já despertou sua curiosidade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história de transformação como essa. O despertar. Marina acordou naquela segunda-feira com o mesmo peso no peito que a acompanhava há meses. Aos 35 anos, sua vida parecia ter se tornado uma sequência repetitiva de obrigações sem propósito. O trabalho em uma empresa de contabilidade havia se tornado mecânico, os relacionamentos superficiais, e os sonhos que um dia alimentou pareciam ter evaporado como névoa matinal. Enquanto tomava seu café da manhã apressadamente, olhou-se no espelho da cozinha e não reconheceu a pessoa que a encarava de volta. Onde estava aquela jovem cheia de energia que sonhava em viajar pelo mundo, escrever livros e fazer a diferença na vida das pessoas? Quando havia permitido que a rotina engolisse seus sonhos? Naquele momento, algo diferente aconteceu. Em vez de seguir automaticamente para o trabalho, Marina parou. Respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, prestou atenção aos seus sentimentos. A insatisfação não era apenas um mal-estar passageiro, era um grito de socorro de sua alma, pedindo por mudança, por vida, por significado. Ela pegou um caderno empoeirado que guardava em uma gaveta, um presente que havia ganhado anos atrás e nunca havia usado. Abriu na primeira página e escreveu: "Hoje eu recomeço. Hoje eu escolho viver, não apenas existir." Aquelas palavras simples foram como uma faísca que acendeu algo profundo em seu interior. Marina decidiu que não aceitaria mais uma vida pela metade. Ela havia esquecido que cada dia era uma nova oportunidade de criar a vida que realmente desejava. O passado não definia seu futuro, e era hora de assumir o controle de sua história. Naquele momento, Marina fez uma promessa para si mesma: todos os dias, faria pelo menos uma coisa que a aproximasse de seus verdadeiros sonhos, mesmo que fosse um passo minúsculo. Ela havia redescoberto uma verdade fundamental: a vida acontece quando decidimos parar de ser espectadores e nos tornamos os protagonistas de nossa própria jornada. O primeiro passo durante o almoço daquele dia, em vez de ficar no escritório navegando distraidamente nas redes sociais, Marina caminhou até uma livraria próxima. Havia anos que não entrava em uma livraria por prazer, apenas por necessidade. O cheiro dos livros novos e o ambiente acolhedor despertaram memórias de quando era criança e passava horas perdida entre as páginas, sonhando com mundos distantes. Ela se dirigiu à seção de desenvolvimento pessoal e escolheu um livro sobre como redescobrir seus propósitos de vida. Não foi uma escolha aleatória, havia uma voz interior que a guiava, a mesma voz que havia estado adormecida por tanto tempo. Sentou-se em uma poltrona confortável e começou a ler. As primeiras páginas falavam sobre como muitas pessoas vivem no piloto automático, permitindo que a vida aconteça com elas em vez de acontecer através delas. Marina sentiu um arrepio, era exatamente isso que havia acontecido com ela. Havia se tornado uma passageira em sua própria vida, reagindo aos eventos em vez de criá-los. O livro propunha um exercício simples mas poderoso: escrever uma carta para si mesma, descrevendo como seria sua vida ideal em 5 anos. Não apenas os aspectos materiais, mas como se sentiria, que tipo de pessoa seria, que impacto teria no mundo. Marina decidiu que faria esse exercício ainda naquele dia. De volta ao trabalho, ela notou que algo havia mudado em sua perspectiva. As mesmas tarefas que pela manhã pareciam tediosas agora eram vistas como meios temporários para financiar seus verdadeiros objetivos. Ela não havia mudado de emprego, mas havia mudado sua relação com o trabalho. Naquela noite, Marina se sentou em sua mesa com o caderno e começou a escrever a carta para seu futuro eu. As palavras fluíram como água represada que finalmente encontrava uma saída. Ela descreveu uma versão de si mesma que viajava, escrevia, inspirava outras pessoas, tinha relacionamentos significativos e acordava todos os dias com propósito e alegria.
Pela primeira vez em muito tempo, Marina dormiu com um sorriso no rosto, sabendo que havia dado o primeiro passo em direção à vida que realmente desejava viver. Enfrentando os medos, a empolgação inicial de Marina durou alguns dias, mas logo os medos começaram a surgir como nuvens escuras em um céu claro. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? E se as pessoas rirem de mim? Essas perguntas martelavam em sua mente, especialmente durante a madrugada. Uma semana depois de ter começado sua jornada de transformação, Marina acordou com uma sensação familiar de paralisia. Os medos pareciam maiores e mais reais que seus sonhos. Por um momento, considerou desistir e voltar à zona de conforto da vida previsível que havia deixado para trás. Foi então que ela se lembrou de algo que havia lido: o medo é apenas um sentimento, não um fato. Ele nos avisa sobre perigos imaginários, mas raramente sobre perigos reais. Marina decidiu que não permitiria que o medo tomasse decisões por ela. Em vez de fugir dele, ela iria enfrentá-lo de frente. Pegou seu caderno e fez uma lista de todos os seus medos relacionados à mudança. Depois, ao lado de cada medo, escreveu a pior coisa que poderia acontecer se aquele medo se concretizasse. Surpreendentemente, quando colocou no papel, os medos perderam muito de seu poder. A maioria das piores coisas que poderiam acontecer eram situações que ela poderia enfrentar e superar. Marina percebeu que havia passado anos permitindo que medos hipotéticos controlassem sua vida real. Ela estava desperdiçando o presente por causa de futuros que provavelmente nunca aconteceriam. Era hora de fazer as pazes com a incerteza e abraçar o desconhecido como parte natural da vida. Naquela semana, ela tomou uma decisão corajosa: inscreveu-se em um curso de escrita criativa que acontecia aos sábados. Era algo que queria fazer há anos, mas sempre encontrava desculpas. O medo de não ser boa o suficiente havia a impedido de tentar. Agora, ela escolhia tentar e descobrir, em vez de não tentar e se arrepender. No primeiro dia do curso, Marina tremeu de nervosismo, mas também vibrou de expectativa. Ela estava aprendendo que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Pequenas vitórias. O curso de escrita criativa se tornou o ponto alto da semana de Marina. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente viva e engajada. As palavras fluíam de sua mente para o papel com uma facilidade que a surpreendia. Era como se ela tivesse reencontrado uma parte perdida de si mesma. A professora do curso, uma escritora experiente chamada Helena, notou o talento natural de Marina e a encorajou a participar de um concurso literário local. "Você tem algo especial", disse Helena após a aula. "Não esconda esse dom do mundo." Marina sentiu uma mistura de orgulho e terror: alguém havia reconhecido seu potencial. Paralelamente ao curso, Marina começou a implementar pequenas mudanças em sua rotina diária. Acordava 30 minutos mais cedo para meditar e planejar o dia. Substituiu parte do tempo que passava assistindo televisão por leitura. Começou a caminhar durante o almoço em vez de ficar sentada no escritório. Cada pequena mudança parecia insignificante isoladamente, mas juntas estavam criando um momentum poderoso. Uma dessas pequenas mudanças teve um impacto inesperado. Marina decidiu levar um livro para ler no transporte público em vez de ficar no celular. Um dia, um homem sentado ao lado dela comentou sobre o livro que ela estava lendo. Começaram uma conversa fascinante sobre literatura e filosofia. Seu nome era Roberto, e ele era professor de literatura em uma universidade local. Roberto a convidou para um café, e Marina descobriu que havia perdido a arte da conversa profunda e significativa. Eles discutiram livros, sonhos, filosofia de vida e descobriram muitas afinidades. Era o tipo de conexão humana genuína que ela não experimentava há anos. Naquela noite, Marina refletiu sobre como pequenas mudanças estavam gerando grandes transformações. Ela estava redescoberta que a vida é feita de momentos, e que cada momento é uma oportunidade de criar algo belo. Não precisava esperar por grandes mudanças para começar a viver diferente, a transformação acontecia um dia, um momento, uma escolha por vez. Marina escreveu em seu diário: "Hoje aprendi que não preciso mudar tudo de uma vez. Preciso apenas ser um pouco melhor hoje do que fui ontem. E amanhã, ser um pouco melhor do que sou hoje."
Superando obstáculos 2 meses após iniciar sua jornada de transformação, Marina enfrentou seu primeiro grande obstáculo. Seu chefe no trabalho, Sr. Carvalho, um homem conhecido por sua rigidez e resistência a mudanças, chamou-a em sua sala para uma conversa séria. Marina, tenho notado que você parece diferente, disse ele, franzindo o senho. Você tem saído para almoçar fora, parece mais distraída, e ontem a vi lendo um livro durante o horário de trabalho. Espero que não esteja perdendo o foco em suas responsabilidades. O tom dele era claramente de desaprovação. Por um momento, Marina sentiu o velho impulso de se desculpar, de encolher-se e voltar ao comportamento anterior para evitar conflitos. Mas algo dentro dela havia mudado fundamentalmente. Ela respirou fundo e respondeu com calma: Sr. Carvalho, meu desempenho no trabalho não diminuiu. Na verdade, tenho sido mais produtiva porque estou mais motivada. Estou utilizando meu horário de almoço para crescimento pessoal, o que me torna uma funcionária melhor. A conversa continuou tensa, mas Marina se manteve firme em suas posições sem ser desrespeitosa. Ela havia aprendido que transformação pessoal às vezes incomoda pessoas que estão presas em suas próprias limitações. Não podia permitir que o desconforto de outros a impedisse de crescer. Naquela mesma semana, Marina enfrentou outro desafio. Sua melhor amiga desde a adolescência, Carla, fez comentários sarcásticos sobre suas novas manias. Olha só, a Marina agora é escritora, disse durante um encontro para um café. Quando vai parar com essas fantasias e voltar ao mundo real? As palavras de Carla doeram mais do que Marina esperava. Era difícil aceitar que pessoas próximas nem sempre apoiariam sua jornada de crescimento. Ela percebeu que alguns relacionamentos podem se tornar tóxicos quando começamos a evoluir, especialmente se a outra pessoa se sente ameaçada por nossa mudança. Marina tomou uma decisão difícil mas necessária: estabelecer limites saudáveis. Ela não cortaria relações com Carla, mas não permitiria mais que comentários negativos afetassem seu progresso. Aprendeu que não precisava da aprovação de todos para viver sua verdade. Naquela noite, escrevendo em seu diário, Marina refletiu: descobri que transformação não é apenas sobre desenvolver novos hábitos, mas também sobre desenvolver uma nova identidade. E às vezes, a nova versão de nós mesmos não encaixa mais nos espaços antigos. Isso é normal e necessário. Descobrindo a paixão, Marina submeteu seu primeiro conto ao concurso literário que Helena havia mencionado. Era uma história sobre uma mulher que redescobre sua paixão pela vida após anos de conformismo, claramente inspirada em sua própria jornada. Ela tremeu ao clicar em enviar, mas também se sentiu orgulhosa por ter tido a coragem de compartilhar algo tão pessoal. Enquanto aguardava o resultado do concurso, Marina continuou explorando outras áreas de interesse que havia negligenciado. Inscreveu-se em um curso de fotografia, começou a aprender um novo idioma através de um aplicativo, e até se aventurou em aulas de dança, algo que sempre quis fazer mas nunca teve coragem. A aula de dança foi particularmente reveladora. No início, Marina se sentia desajeitada e constrangida, comparando-se com outras alunas que pareciam naturalmente graciosas. Mas a professora, uma mulher energética chamada Sofia, ensinou-lhe uma lição valiosa: dança não é sobre perfeição, é sobre expressão. Não dance para impressionar outros, dance para se conectar consigo mesma. Essa filosofia ressoou profundamente com Marina. Ela percebeu que havia passado anos tentando se encaixar em moldes externos em vez de expressar sua verdadeira essência. A dança se tornou uma metáfora para a vida, era sobre encontrar seu próprio ritmo, seus próprios movimentos, sua própria forma de ser no mundo. Durante uma das aulas, Marina conheceu Lúcia, uma mulher de 60 anos que havia começado a dançar após a aposentadoria. Nunca é tarde para recomeçar, disse Lúcia com um sorriso radiante. Passei 40 anos em um escritório, mas agora estou vivendo meus sonhos de juventude. A vida começa quando decidimos que ela deve começar. As palavras de Lúcia tocaram profundamente Marina. Ela percebeu que havia se limitado por falsas crenças sobre idade, tempo perdido e oportunidades perdidas. A verdade era que enquanto estivesse viva, poderia reinventar-se quantas vezes quisesse. Roberto, que se tornará um amigo próximo e confidente, observou as mudanças em Marina com admiração.
Você está literalmente florescendo, disse ele durante uma de suas conversas no café. É inspirador ver alguém ter a coragem de se transformar tão completamente. Marina sorriu, percebendo que havia encontrado mais do que novos hobbies, havia encontrado sua paixão pela própria vida. A grande decisão 3 meses após iniciar sua jornada de transformação, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Helena, sua professora de escrita criativa, com uma notícia surpreendente: seu conto havia ganhado o primeiro lugar no concurso literário. Além do prêmio em dinheiro, ela receberia a oportunidade de ter seu trabalho publicado em uma antologia e seria convidada para dar uma palestra sobre escrita criativa. A princípio, Marina não conseguia acreditar. Ela, que meses atrás se sentia invisível e sem propósito, agora era reconhecida por seu talento. Mas junto com a alegria veio uma onda de possibilidades assustadoras. Helena mencionou que uma editora havia se interessado por seu trabalho e queria conversar sobre a publicação de um livro. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades e, inevitavelmente, com medos. Escrever um livro significaria expor-se ainda mais, assumir riscos maiores, possivelmente deixar a segurança de seu emprego estável para seguir um caminho incerto. Na manhã seguinte, ela ligou para Roberto para compartilhar a notícia e seus dilemas. Tenho medo de não ser boa o suficiente, confessou. E se for apenas sorte de iniciante? E se eu decepcionar as pessoas? Roberto riu gentilmente. Marina, você está fazendo a pergunta errada. A questão não é se você é boa o suficiente, mas se você está disposta a se tornar a pessoa que precisa ser para realizar seus sonhos. O talento se desenvolve com prática e coragem. Suas palavras ecoaram os ensinamentos que Marina havia aprendido durante sua jornada. Ela havia descoberto que transformação não era sobre eliminar medos, mas sobre agir apesar deles. Era sobre escolher crescimento em vez de conforto, possibilidades em vez de garantias. Marina tomou uma decisão que alguns meses atrás teria considerado impensável: pediu demissão do trabalho na empresa de contabilidade. Não foi uma decisão impulsiva, ela havia economizado dinheiro suficiente para se sustentar por alguns meses e tinha um plano claro para sua transição. Quando entregou sua carta de demissão para o Sr. Carvalho, ele ficou visivelmente chocado. Você está cometendo um erro terrível, disse ele. Deixar um emprego estável por sonhos de escritora? Isso é loucura. Marina sorriu calmamente. Sr. Carvalho, com todo respeito, prefiro tentar e falhar do que nunca tentar e me arrepender para sempre. Descobri que a maior loucura é desperdiçar uma vida inteira em algo que não nos faz felizes. O novo começo 6 meses depois de escrever Hoje Eu Recomeço em seu caderno empoeirado, Marina estava sentada em um café charmoso no centro da cidade, revisando o primeiro capítulo de seu livro. O contrato com a editora havia sido assinado na semana anterior, e ela ainda sentia uma mistura de desbelief e gratidão. Sua vida havia mudado de forma que ela nunca imaginou possível. Além de escrever, ela ministrava workshops sobre transformação pessoal, inspirada por sua própria jornada. Suas palestras sempre começavam com a mesma frase: nunca é tarde demais para recomeçar, e nunca é cedo demais para começar a viver seus sonhos. Roberto, que se tornará mais do que um amigo, sentou-se ao lado dela com 2 cafés. Como está indo o livro? Perguntou, beijando-a suavemente na testa. O relacionamento deles havia florescido naturalmente, construído sobre uma base sólida de respeito mútuo e crescimento pessoal compartilhado. Está fluindo, respondeu Marina, fechando o laptop. É estranho escrever sobre transformação enquanto ainda estou me transformando. Percebo que mudança não é um destino, mas uma jornada contínua. Eles observaram o movimento da cidade através da janela do café. Marina se lembrava de como, apenas alguns meses atrás, se sentia desconectada de tudo isso, como se fosse uma espectadora de sua própria vida. Agora, ela se sentia profundamente conectada com o mundo ao seu redor, com propósito e direção claros. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Disse Roberto. Não foram as grandes mudanças que fizeram a diferença, mas sua decisão de começar. Um pequeno caderno, uma frase simples, uma escolha de não aceitar mais uma vida pela metade. Marina assentiu,
tocando o caderno que sempre carregava consigo. Ele estava quase cheio agora, repleto de reflexões, sonhos realizados e novos objetivos. Na primeira página, ainda estava escrito: hoje eu recomeço. Hoje eu escolho viver, não apenas existir. O mais incrível, disse Marina, é perceber que todo dia ainda é uma oportunidade de recomeçar. Cada manhã, acordo e escolho novamente ser a melhor versão de mim mesma. A transformação não é algo que você faz uma vez e pronto, é uma prática diária de escolhas conscientes. Enquanto caminhavam de volta para casa de mãos dadas, Marina refletiu sobre todas as pessoas que havia conhecido durante sua jornada que viviam vidas de que é desperatiam, usando as palavras de Toriel. Ela se comprometeu a continuar compartilhando sua história, não por vaidade, mas porque sabia que cada pessoa tem dentro de si o poder de transformar sua realidade. Naquela noite, antes de dormir, Marina abriu seu caderno e escreveu: hoje completei mais um dia da vida que escolhi viver. Amanhã recomeçarei novamente, porque recomeçar não é sobre negar o passado, mas sobre criar conscientemente o futuro. E o futuro começa sempre agora, sempre hoje, sempre com a próxima escolha que fazemos. Marina havia aprendido a verdade mais libertadora de todas: nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é.